Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar do absoluto zero como rodar a sua primeira análise de dados utilizando esse software. Então, sem mais delongas, bora na aula! Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na empresa Analyse. E antes da gente começar a nossa aula aqui, onde você vai aprender do zero como rodar a sua primeira análise no software IR, deixa eu contar um pouquinho a minha história. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Trabalhei 3 anos como Data Scientist Specialist na Bayer e hoje tenho a minha própria empresa, que é a Analyse. Eu trabalho com análise de dados tem mais de 12 anos. Já utilizei inúmeros softwares, mas hoje estou utilizando em quase 100% das minhas análises o software IR. E aí tem 2 perguntas que os alunos fazem muito para mim e que pode ser uma dúvida sua. A pergunta número 1 é: Léo, por que eu preciso aprender análise de dados? E quando o pesquisador me faz essa pergunta, normalmente eu devolvo ele uma pergunta também. Eu faço a seguinte pergunta: você quer ser pesquisador? Você quer trabalhar com projetos na iniciativa pública ou na iniciativa privada? A maioria me responde sim. E aí é onde eu consigo responder a primeira pergunta. Porque se você quer trabalhar com projetos, seja na iniciativa pública ou na iniciativa privada, em algum momento dentro do seu projeto, você vai ter que fazer análise de dados. Não importa se você é da área de ciências agrárias, da área de ciência da saúde, ciências biológicas ou engenharias. Você vai precisar analisar os seus dados. Um dado que é coletado e não é analisado é um dado morto, ele não serve para nada. Então, se você quer se tornar um pesquisador de sucesso, renomado dentro da sua área de atuação, quem sabe pegar um emprego muito bom na área de Data Science, Data Scientist, Data Analytics, numa grande empresa, assim como eu trabalhei, ou quem sabe até montar a sua própria empresa de análise de dados, que hoje é um mercado aí gigantesco dentro do Brasil e no mundo. Para todos esses objetivos, você precisa saber análise de dados. Aí vem a segunda pergunta. Léo, por que eu vou usar o R, sendo que tem softwares muito mais simples de ser utilizado, pelo menos no primeiro momento, são muito mais simples? Bom, primeiro, porque o R é o software mais utilizado no mundo. Então, se você fala que você fez a sua análise estatística utilizando o R, as pessoas já confiam mais naquilo que você realizou, Eu posso realizar análise estatística no Excel ou num programa nacional? Pode, não tem nenhum problema e provavelmente sua análise vai estar certa. Mas, por exemplo, se você quer publicar artigos internacionais, é mais interessante que você realize essas análises num software que o mundo inteiro conhece. Porque se o seu revisor for lá do Japão, ele vai conhecer o R. Se for dos Estados Unidos, ele vai conhecer o R. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que o R é gratuito. Nós temos softwares muito bons. O SAS, por exemplo, é um software espetacular. O Estatística é um software muito bom. Mas são softwares pagos. E se você é uma pessoa ética, você não vai utilizar um software pirata. Então você não pode utilizar o SAS, utilizar o Estatística, utilizar o MATLAB, se você não tem a licença daquele software. E aí é onde o R entra como uma ferramenta muito importante, porque o R é gratuito, você não tem que pagar nada para usar o R, pelo menos as versões
né, mais básicas, mas que fazem tudo. Eu nunca precisei de uma versão paga, mesmo estando dentro da empresa, porque o R básico, ele tem coisa demais. E o terceiro ponto, dentro do R você pode fazer qualquer coisa, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de gráfico, qualquer tipo de documento. Porque muita gente pensa que o R é um software somente estatístico e está redondamente enganado. O R é um software que faz praticamente de tudo hoje, né? Pensando em organização de arquivos, pensando em montagem de arquivos como PDF, por exemplo, pensando em montagem de dashboards utilizando Shine, entre outras funções. Então o que nós vamos ver aqui é que a análise de dados é um pedacinho dentro do R. O R é um mundo muito maior que você pode explorar muito dentro da sua pesquisa, que vai te ajudar de uma forma exponencial. Talvez os primeiros passos no R é um pouquinho mais difícil, mas depois a curva é exponencial de aprendizado e você vai ver que valeu muito a pena você começar hoje a aprender o R. Porque daqui 2, 3 anos você vai me enviar um e-mail falando: Léo, aquela sua primeira aula lá atrás me ensinou tanto e eu comecei a utilizar o R nas minhas pesquisas e eu fui aprendendo coisas novas, análises novas e hoje eu consegui, por exemplo, publicar um artigo numa revista A1 internacional utilizando os conhecimentos de análise de dados no software R. Ou eu consegui um emprego na área de análise de dados porque hoje eu sei trabalhar no R, então foi um grande diferencial no meu currículo. Bom, agora que eu fiz toda essa introdução, é hora da gente dar início à nossa aula. E lá, quando você fez a sua inscrição, eu prometi para você que você vai rodar a sua primeira análise de dados no R em menos de 1 hora. E promessa é dívida, eu sou uma pessoa que cumpro a minha promessa, né? Então nós estamos aqui, vamos olhar aqui o horário, são 1h32 que essa aula está sendo gravada, ok? Até 2h32 nós vamos ter finalizado a sua primeira análise no software R. Começando do absoluto zero, para você que nunca trabalhou no R. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer nessa aula é instalar o software. Então, eu vou vir aqui, vou abrir uma página da internet e vou digitar software R. Ok? Pode digitar dessa forma. O primeiro site que aparecer vai ser The R Project for Statistical Computing. Você vai clicar aqui. Se não aparecer no primeiro, você procura, que normalmente é um dos primeiros, mas a maioria aparece em primeiro lugar. Vai clicar. Vai aparecer essa tela aqui. Aparecendo essa tela tem o nome Download aqui. Embaixo do nome Download tem o nome CRAN. Você vai clicar nessa palavra CRAN e vai abrir uma nova tela. Nessa nova tela tem o que nós chamamos de mirrors, que são espelhos, né? O R foi desenvolvido na Áustria, mas ele fica armazenado para download em vários locais do mundo, porque se ele ficasse num único local, com muita gente acessando ao mesmo tempo, provavelmente ia cair, né, a conexão, e aí ia ter problema de download, essas coisas. Então eles colocaram, em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, onde no Brasil nós temos 4 locais para você baixar o R. E você pode escolher aquele que está mais próximo da sua casa. Mas isso não faz diferença, tá? Se você escolher um que está mais distante também, não vai mudar em nada. Então eu vou escolher aqui o de São Paulo, da USP. E aí a gente vai vir para essa telinha. Nessa telinha, você precisa escolher se o seu sistema operacional é Windows, Linux ou iOS. Como o meu é Windows, eu vou clicar no Windows. Mas se o seu for outro, você clica no outro sem nenhum problema, ok? Então vou clicar aqui, aí eu venho para essa telinha. Vocês nunca instalaram o R, então vocês vão clicar aqui, Install R for the first time, ok? Então, por favor, cliquem aqui
E aí a gente vai vir para essa telinha aqui, ó. De cara já está aqui, ó, Download R 4.1.3 para Windows. Gente, se você está assistindo essa aula um pouco depois, né? Talvez já vai estar outra versão aqui, porque o R atualiza muito rápido. Às vezes de mês em mês tem uma versão nova, tá? Então você pode baixar a que tiver aqui. Não precisa ser a mesma que eu vou baixar, porque as mudanças no R são muito pequenas e para gente que vai rodar uma análise básica aqui, não vai ter diferença nenhuma. Vai ser a mesma coisa, independente se você utilizar a versão 3.0 ou a 5.0, quando tiver, né, ainda não tem, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então nós vamos aqui fazer o download. Ó, vai vir aqui para minha página de downloads. Você vai clicar em salvar, né? Pode salvar aqui mesmo em downloads. Ok? E aí a gente vai salvar. Nós vamos esperar um pouquinho, né, até o download ser concluído. É bem rapidinho, tá? Porque o R é muito rápido. A instalação dele é muito simples, tá? Bom, finalizamos o download do R. Aí você vai clicar, né, nesse arquivinho aqui que você baixou e ele vai abrir uma telinha pedindo se você deseja executar o arquivo. Você vai clicar em executar. Você vai escolher a língua que você quer, pode deixar português, brasileiro, colocar em inglês, aí você pode escolher, né? Eu gosto de deixar os meus em inglês, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui em OK. Aqui você pode clicar em próximo, né? Se eu tiver em português, não tem que mudar nada. Aqui também não mude nada, gente, por favor, ó. Sempre salve dentro de arquivo de programa, não modifique isso daqui. Tem gente que modifica e coloca em pasta que tem acento. Aí depois dá um problema danado para fazer a ligação do R com o RStudio, porque ele não consegue encontrar acento, gente. Então, não mexe nessa parte aqui de instalação. Deixa C2 pontos, arquivo de programas, R e aí a versão do R, tá bom? Aqui também não precisa mexer. Eu sempre instalo os dois, 32 e 64 bits. Não costumo mexer nessa parte. Aqui também você não precisa mexer, pode clicar em próximo. Aqui também não precisa, pode clicar em próximo. Aqui, ó, você pode criar, isso aqui eu acho legal, criar uma figurinha, né, lá no seu desktop para você clicar nele, um atalho, né, lá no seu desktop. Então marca essa opção aqui, porque o R ele é chato de achar no computador. Como ele é só uma letra R, né, você digita R lá na pesquisa e não acha, né, porque tem um monte de coisa no seu computador com R. Aí você clica em próximo e já vai instalar. É muito rápido a instalação. O R em si, pessoal, a gente não vai utilizar abrindo ele, vamos dizer assim. Nosso objetivo é utilizar o RStudio. O que é o RStudio? Ele é uma cara mais bonita para o R. Eu vou abrir o R aqui para vocês verem como ele é, e depois eu vou abrir o RStudio, né? Porque só para vocês verem a diferença. E o RStudio ele é muito mais bonito, vamos dizer assim, né? E isso faz com que seja mais agradável trabalhar dentro do RStudio do que trabalhar no R puro, né? Vamos dizer assim. Então vocês estão vendo que o processo, né, de instalação ele é muito simples, muito rápido. Ficou alguma dúvida? Volta um pouquinho a aula, assiste novamente, mas não costumam ter erro nessa etapa. Realmente é uma etapa bem tranquila, assim, né? Onde nós normalmente não temos nenhum problema de erro, tá? E se for o caso, se você tiver algum problema, Léo, tentei aqui instalar, não deu certo. Deixa um comentário abaixo aqui na aula que nós vamos te ajudar. Ou eu ou minha equipe vai entrar em contato com você. Eu quero que você instale o R no seu computador, tá bom? Então instalamos o R, tá? E aí eu vou abrir o R aqui para você ver como que ele é, tá bom? Você vai ver que no meu computador aqui, gente, tem um monte de R, porque eu vou instalando várias versões, né? Então não se preocupa com isso, tá? O seu não vai ter esse monte de versão, você vai clicar, aí vai ter lá duas, né? Léo, tem 64 e 32, qual que eu utilizo?
tanto faz, gente. Até hoje eu não vi diferença em utilizar o 32 e o 64. Talvez para análise mais complexas tenha alguma diferença, mas aqui pra gente não. Então clica nele, só para você ver a carinha, tá? Não vou ficar explicando aqui o R, que a gente não vai utilizar. Então o R é isso aqui, gente. Basicamente essa carinha, aqui você pode digitar o que você quiser. Ó, vou digitar 3 mais 3, vou clicar em Enter e ele me dá a resposta 6. Tá? Então aqui a gente faz tudo o que quiser. Isso aqui a gente chama de console. É onde todas as análises rodam dentro do R. Tá? Não precisa se preocupar com o R. Tá bom? Então nós vamos aqui até fechar o R. Hein? Não precisa salvar. E agora nós vamos para o segundo passo, que é instalar o RStudio. Então nós vamos abrir mais uma página aqui na internet. Vou colocar RStudio, tá? E vou clicar em Enter. Vai ser também o primeiro que vai abrir, ó. RStudio Open Source and Professional Software for Data, ok? Então, clica aqui e aí você vai cair no site do RStudio. Tem muita informação aqui, gente. Depois vocês podem dar uma olhada, tá? Mas o nosso foco principal aqui é fazer a instalação. Então você vai clicar em Products, ok? Vai vir aqui em RStudio, primeiro aqui. Aí você vai descer um pouquinho aqui a barra de rolagem e vai clicar em RStudio Desktop, porque a gente tem o RStudio para servidor, para supercomputador. Se for o seu caso, pode instalar, mas só se você trabalha em supercomputadores, tá? No nosso caso aqui, RStudio Desktop. E o desktop tanto faz se é desktop mesmo ou se é laptop, tá, gente? Aqui é tudo classificado como desktop. Aí você desce mais um pouquinho aqui, clica em Download RStudio Desktop. Clicou aqui, a gente vai para uma outra página para escolher a versão. Porque a gente tem ele free, ele livre e ele pago. Você sempre vai escolher o gratuito, gente. Como eu já disse, o gratuito, ele faz tudo que a gente precisa. Mesmo quando eu trabalhei na Bayer, eu nunca precisei usar o pago, tá bom? Então vou clicar aqui em Download. E aqui, ó, se você é Windows, já está aqui, ó, pronto para você fazer o download. Já vou começar a fazer aqui, tá? Vou clicar, vai pedir para baixar, você vai baixar, normal aí. Se você não trabalha em Windows, o seu é Mac, ou é Ubuntu, Fedora, Debian, OpenSUSE, você vai baixar a versão aqui correspondente para o seu sistema operacional, tá bom? Aí é só esperar baixar. Super simples, igual o R também, não tem segredo, ok? Bom, pessoal, finalizamos aqui de baixar. Você vai clicar nesse link que você baixou. Mais uma vez, o computador vai perguntar, né? Deseja executar esse arquivo, você vai clicar em executar. Vai clicar em próximo. Não vai mexer aqui também, tá? Mesma coisa, C2 arquivo de programa / RStudio. Não mexe, gente, porque quem mexe nisso aqui normalmente tem uma dor de cabeça danada depois. Então, próximo. Não precisa mexer em nada aqui, é só instalar. Instalar. E agora você espera um pouquinho. A instalação é muito rápida também, tá? E rapidamente aí você já vai ter seu software instalado para a gente começar a análise, né, que você tanto quer realizar. Você vai gostar muito aí do RStudio, né? Ele é um software muito legal, bem intuitivo, e eu vou te mostrar aqui algumas formas que nos ajudam muito a trabalhar dentro dele, tá? Durante, né, a gente vai fazer aqui todo o processo de uma análise de dados no R, né? A forma como eu trabalho, né? O meu dia a dia de trabalho é esse. Então eu vou mostrar para você que passo a passo para você rodar a sua primeira análise, né, dentro do software R. Você vê que a instalação é muito rápida, né? Muito simples. Só um detalhe em relação ao RStudio, gente. Tem algumas pessoas que têm computadores muito antigos, tá? Às vezes ainda, sei lá, o Windows XP, o Windows 95. Aí muito provavelmente o RStudio não vai funcionar,
tá? Você vai ter que trabalhar com o R tradicional mesmo, ok? Só esse detalhe aí que eu passo para vocês. Então, vou concluir aqui e a gente já vai abrir o RStudio. Então, eu vou aqui, né, nos programas, vou procurar aqui RStudio, ó, vai estar aqui, ó, RStudio, e vou abrir o RStudio para você ver como que é o RStudio por dentro, né? Então, vamos lá. É bem provável que o RStudio seu vai abrir diferente aqui do meu. Por quê? O meu, mesmo eu tendo instalado ele agora, ele já copiou muita coisa dos meus trabalhos, tá? Mas não precisa se preocupar. O seu RStudio provavelmente vai estar mais ou menos, ó, desta forma aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos dessa forma, só que com outra cor, né? Então eu vou te ensinar primeiro como modificar isso daqui, porque eu, por exemplo, prefiro trabalhar com o fundo negro. Então você vai vir aqui em Tools, Global Options, vai vir aqui em Appearance e aqui você pode modificar. Ó. Aqui tem vários tipos de fundo que você pode escolher, aquele que te agradar mais, ok? Tamanho de letra, o meu tá bem grande, né, para eu fazer a gravação aqui e todo mundo enxergar sem nenhum problema. Pode mexer no zoom, pode mexer no que você quiser, tá? Depois que você mexer, você clica aqui em Apply e clica em OK. Eu não vou mexer porque eu não quero mudar a configuração aqui do meu computador, mas é só você fazer isso, tá bom? Aí você fica igual o meu. O meu, deixa eu ver, o meu eu acho que é o Bright. Isso, o meu é o Bright. Tomorrow Night Bright. Então, se quiser vir aqui, clique em Apply, clique em OK e tudo certo, tá? Então é bem tranquilo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui no R é abrir um script. Léo, o que é um script? É um local, aqui você está vendo um script meu, né? É um local onde você digita os códigos, tá? Nada mais, isso aqui nada mais é, gente, do que um bloco de notas, só que dentro do R, tá? Isso aqui não faz nada, é só um bloco de notas para você deixar tudo anotadinho, bonitinho, né? Bem organizado os seus códigos, para depois você não se perder. A análise roda aqui embaixo, gente, no que a gente chama de console. O próprio R, né, dá esse nome, não sou eu, né? Então, no console é que roda a análise. Aqui é só texto, aqui embaixo a gente roda a análise. Aí nós temos aqui do lado mais duas janelas, né? Essa janela aqui de cima ela é muito importante, porque ela vai ter os gráficos, quando rodar alguns gráficos, e vai ter os pacotes que você já tem instalado, né? E eu vou falar mais de pacotes depois, tá bom? Também tem o Help, então tem muita coisa de ajuda, né, dentro do R e tal, que você pode ajudar nas suas análises. E essa parte aqui de baixo é meio que um histórico do que você está fazendo, né, dos objetos criados. Então aqui ó, tem todo um histórico das últimas análises que eu rodei. O ambiente é aqueles arquivos que estão agora funcionando no R. O meu está vazio, de vocês também deve estar, porque a gente não rodou nada ainda, né? A gente vai colocar daqui a pouquinho, tá bom? Então essa daqui é a carinha básica. Como vocês não têm script, nós vamos abrir um novo script. Vocês vão em File, New File, Add Script. Aí vai abrir algo em branco aqui, tá? Não tem nada. Agora nós vamos sair um pouco do R, gente. Como que a gente roda a análise? E agora vocês vão ver o passo a passo, e eu espero que vocês sigam esse passo a passo para que vocês consigam rodar as suas análises. Primeira coisa que a gente faz, criar uma pasta dentro do C2 pontos. Léo, por que dentro do C2 pontos eu não posso criar em qualquer lugar do meu computador? Pode criar em qualquer lugar. Mas como você está iniciando a sua trajetória no R, eu recomendo que você crie no C2 pontos. Por quê? No C2 pontos eu tenho certeza que a sua pasta não tem C cedilha, não tem acento, não tem algum caractere especial que você colocou que pode vir a dar algum erro no R. Então eu vou criar aqui ó, uma pasta, né? Vou clicar em novo, criar
pasta, né? E vou chamar ela de dados R. Dados R, tá? Você pode dar o nome que você quiser. Eu dei o nome de dados R. Então esse é o primeiro ponto. Eu recomendo não ter acento, não ter cedilha, se possível não ter espaço também. Por isso eu coloquei o underline aqui. Dados underline R. Para a gente não ter espaço. Tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa, gente, com o script aberto agora, é definir eu vou escrever aqui, ó, definir a trilha de dados. Trilha de dados. Quando eu coloco, pessoal, esse jogo da velha antes, né, o hashtag, o R entende que isso aqui é um comentário. Então aqui não tem análise nessa linha. Ele já sabe, isso aqui é só um comentário. Então se eu clico, eu deixo o mouse aqui, ó, na frente, pode ser em qualquer lugar na linha, tá? Qualquer lugar aqui. E se eu aperto Ctrl Enter, você vai ver aqui embaixo não roda nada. Talvez no de vocês até apareceu, né, o texto, mas no meu aqui nem aparece, tá bom? Porque não tem nenhuma análise. Eu coloquei como comentário. Então, é só isso. Como que eu defino a trilha de dados? Então aqui você vai aprender a sua primeira função no R. Para definir a trilha de dados eu uso essa função, setwd. Abro e fecho parênteses. Aí eu vou abrir e fechar aspas também. E você vai ver que usando o RStudio, você digita uma aspa e ele já põe duas, porque ele sabe que ele vai ter que fechar. Então o RStudio ele é meio que inteligente, sabe? Por isso que eu prefiro usar ele do que o R. Se fosse o R, eu tinha que digitar a aspas que abre, depois a aspas que fecha, o parêntese que abre, o parêntese que fecha. Aqui no RStudio não, já vai automático. Isso, por isso que é muito legal utilizar o RStudio, te facilita muito, né? Depois que você vai pegando prática, fica muito fácil. Então você vai colocar setwd, abre parênteses, abre aspas, aí você vai lá na sua pasta, ó que importante, você vai aqui na sua pasta, vai abrir a sua pasta, a sua vai estar vazia igual a minha, vai clicar aqui em cima, ó, só que aonde não tem nada, na frente de dados R, você vai clicar, tá vendo que selecionou? Ó, tá selecionado aqui. Você vai copiar, Ctrl C, e vai colocar aqui no R, Ctrl V. Então, se você fez igualzinho eu fiz, vai ficar C:/dados R. Ok? Tem que estar entre aspas isso aqui, tá, gente? Então isso aqui é muito importante. Uma vez que você fez isso, essa barra aqui, gente, o R não entende. Se você tá no Linux ou no iOS, normalmente já vem a barra ao contrário. Aí você não tem que mexer em nada, tá? Mas para quem tá no Windows, pessoal, essa barra aqui, o R não consegue entender. Se você tentar ler, ó, vou aplicar Ctrl R aqui, Ctrl Enter, né? Ele dá erro. Ele não consegue, ele não acha essa barra que não existe para ele, tá? Então você precisa, presta atenção que isso é muito importante, ou utilizar duas barras, aí funciona. Quando funciona, pessoal, é que não aparece erro aqui embaixo. Quando eu rodei com erro, apareceu essa passagem aqui, ó, error. Se apareceu error, é porque o que você tentou rodar deu algum problema. Se não apareceu nada, é porque rodou, tá tudo ok. Tá bom? Então você pode utilizar essas duas barras ou uma única barra. Ao contrário, que é o que já acontece no Linux e no Mac, tá? Então você que utiliza Linux e Mac não precisa mexer, porque vai funcionar já perfeito, tá bom? Então a gente definiu a nossa trilha de dados. Agora nós vamos fazer uma coisa, instalar e... Deixa eu só escrever aqui direitinho para ficar bonitinho. Instalar e carregar pacote. Léo, o que é um pacote, Léo? Eu nunca ouvi falar nisso. Um pacote, pessoal,
nada mais é do que um conjunto de funções que vai te ajudar a fazer uma análise dentro do R. Quando você instala o R, vamos dizer, o R vem só o esqueleto. Agora você tem que ir colocando roupas, colocando órgãos, tudo dentro do R. Senão fica só um esqueletinho ali que roda as coisas muito simples e não é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer hoje uma análise de variância, né? Você vai aprender como rodar uma análise de variância no software R, tá? Então, existem inúmeros pacotes, gente. O R hoje tem praticamente 20 mil pacotes disponíveis na sua biblioteca, tá? Léo, você conhece todos? Eu não conheço nem 1% dos pacotes, gente. Se alguém falar com você que conhece todos, ele está mentindo. Não tem como conhecer esse mundo chamado R inteiro. Seria a mesma coisa a gente falar que conhece o planeta Terra, todos os locais. Não tem como, é impossível, tá? Então eu conheço os pacotes que eu preciso utilizar. Léo, e como que eu sei isso? É digitando no Google, gente. Ou perguntando a pessoas mais experientes, né? Fazendo curso, essas coisas. Mas se você vai fazer por conta própria, digitando no Google. Como que eu faço uma análise de variância no R? Aí vai vir um monte de coisa lá no Google. Quer ver? Vou digitar aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Então vou digitar, ó. How to make a ANOVA in R. Léo, por que você digitou em inglês? Porque tem muito mais material em inglês do que em português. Aí, ó, já clico aqui no primeiro link. E vai ter aqui o passo a passo para rodar, tá? Ó, instalar pacote, arquivo de dados, tudo isso. Fazer a nova, assim por diante, tá? Tudo prontinho aqui para você, tudo direitinho. Bom, nós vamos utilizar aqui, pessoal, um pacote chamado EasyAnova. Para mim, ele é o melhor pacote para rodar análise de variância dentro do R, tá? Pelo menos dos que eu já utilizei. Como que nós vamos instalar pacote? A gente vai vir aqui em Packages, Install, ó, logo embaixo da palavra Packages aqui tem Install, você vai clicar. Vai abrir uma janelinha aqui e você vai digitar Easy Anova, já vai estar aqui, ó. Easy Anova, esse nomezinho aqui, ó, para a tela aí, né, para vocês digitarem no computador de vocês. Easy Anova, aí você clica em Install e ele vai começar a instalar. Ó, tá fazendo instalação. Vai aparecer um monte de mensagem aqui, tá, gente? O que importa é isso aqui, ó, que apareça package, o nome do pacote que você instalou, successfully unpacked and MD5 sums checked. Se apareceu isso daqui, o seu pacote foi instalado com sucesso. E é isso que a gente precisa. Detalhe, pessoal, a instalação do pacote ela é feita uma única vez. Léo, por que você instalou então, já que você utilizava o R? Porque quando eu reinstalo o R, igual eu fiz com vocês, eu perco todos os pacotes antigos que eu tinha. Aqui ficou alguns, porque são os pacotes base do R. Mas todos os outros que eu tinha instalado, eu vou ter que reinstalar. Não tem problema, porque instalar pacote no R é muito fácil, então eu não ligo de fazer isso, tá? Mas tipo assim, eu tinha mais de 100 pacotes instalados, perdi, agora tem que instalar de novo, tá bom? Então, ó, tá aqui instalado. Só que uma vez instalado, ele ainda não está pronto para ser utilizado. A gente precisa carregar o pacote. Para carregar o pacote, a gente vai utilizar essa função aqui, ó, library. Dentro do parênteses, eu coloco o nome do meu pacote. Tá vendo que o RStudio já coloca? Você começa a digitar, ele já coloca para você. O R não faz isso, gente. E olha aqui, ele coloca e ainda te fala o que esse pacote faz. Muito massa, né? Muito legal isso aqui. Então, já vou digitar aqui, library EasyAnova. Deixo o mouse, né, o cursor aqui em qualquer lugar, tá, gente? Não precisa ser no final, não precisa ser no início, qualquer lugar. Ctrl Enter. Pronto, carreguei aqui. Não deu nenhum erro, né? Continua tudo certinho aqui. Tá tudo certo.
Aí a gente passa para a próxima etapa, que é ler o arquivo de dados. Então a gente já carregou, né, o pacote, já definimos a trilha de dados, agora nós vamos ler esse arquivo de dados, ok? Então vamos lá. Nós vamos criar, gente, juntos aqui um arquivinho de dados, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Excel, até para vocês entenderem como que um arquivo deve ser criado dentro do R, tá? Assim, para rodar, né, a análise dentro do R. Então a gente vai abrir o Excel e vamos lá. Então nós vamos colocar na primeira coluna os nossos tratamentos. E assim, para ser algo bem rápido e fácil até de você digitar aí, nós vamos colocar tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3. Tá? Aí nós vamos digitar agora repetição. Eu vou colocar só rep em repetição, tá bom? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí eu venho com a minha variável. Vou colocar como var1, ok? Pode colocar o que você quiser aí. Aí vou colocar 10, 13 e 11. 15, 18, 16. Opa, peraí. Vou colocar o 16 aqui. 20, 24 e 22. Tá? Então esse é o nosso arquivinho. Ele tem tratamento, tem repetição e tem uma variável qualquer. Então esse é um experimento em blocos casualizados, né? Onde eu tenho lá tratamento, bloco e uma variável. Criou esse arquivo, gente. Ó, isso aqui é importante. Vocês vão criar aí o arquivo, né? Pausem a aula, vai copiando aqui o que eu digitei. Você vai vir em File, mandar salvar, né? Save As. Vai procurar lá a sua pasta. Também aqui, ó. C2 pontos, dados R. E normalmente, pessoal, eu chamo meu arquivo de dados. Só por facilidade, tá? Você pode chamar do nome que você quiser. Só não coloca acento, cedilha, essas coisas que a gente já tem conversado. Mas chama do nome que você quiser. Espaço também é bom evitar, tá? E aqui é o pulo do gato, pessoal. Não salve em arquivo Excel. Você salve em arquivo CSV delimitado por vírgula. Ou comma delimited, se o seu computador tiver já em inglês. Tá? Então esse arquivinho aqui que você vai colocar. E aí você vai salvar. E aí detalhe, pessoal, detalhe aqui muito importante, tá? Essencial. Eu vou até aumentar aqui o tamanho da minha tela, vou dar um zoom aqui para não ficar dúvida, tá? Se o seu número tem vírgula, você não pode colocar assim, com vírgula, tá? O meu já tá até ponto aqui, desculpa. Deixa eu colocar vírgula aqui. Vírgula 3. O R não entende vírgula, gente. O R é um software estatístico feito internacional, né, na língua inglesa. Ele não entende vírgula. Se você tem decimal, você tem que colocar ponto, ok? Isso é extremamente importante. Tem que ser ponto, não pode ser vírgula, ok? Então agora que a gente já salvou, né, o nosso arquivo, agora nós vamos ler o arquivo de dados. E aqui dentro do R, eu gosto de chamar ele de dados também. A gente coloca dados igual. Aí nós vamos utilizar para ler o arquivo uma função chamada read. Tem várias, tá? Vocês estão vendo aqui que tem várias. Eu uso a read.table. Na read.table, entre aspas, você tem que colocar o nome do seu arquivo. Se você chamou dados, vai colocar dados. .csv. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Tem que colocar a extensão do arquivo. E se você salvou igual eu mandei para você salvar, vai ser .csv, tá? Aí nós vamos colocar mais dois argumentos. Um é h igual a t.
Léo, o que isso significa? O H é de cabeçário, gente, de head em inglês, né? É para você falar para o R que você tem o cabeçário, né? Você tem o nome de cada coluna. Se você não tem o nome de cada coluna, aí você marca, você em vez de colocar T, você coloca F, marcando como falso. Mas a maioria de nós temos, né? Acho que 99% das pessoas tem o nome da coluna, então você vai colocar H igual a true. E CEP igual, entre aspas, vírgula. Léo, o que isso significa? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso. CEP é o separador. Lembra que a gente salvou lá o CSV como vírgula, né? Delimitado por vírgula. Então eu tenho que falar para o R que o separador é vírgula, tá? Para ele saber aonde que ele vai separar cada linha. E aí você lê o seu arquivinho. Aí eu vou digitar ele aqui, ó, dados. Tá vendo que não apareceu nada aqui embaixo, tá, gente? Tem muita gente que quando lê aqui já fala: Léo, não apareceu nada, pelo amor de Deus, o meu deu errado. Não deu errado, gente, deu certinho, tá? Para aparecer, você tem que digitar aqui embaixo a palavra dados. Aí eu vou digitar aqui, ó. E aqui está o nosso arquivinho bonitinho. Tratamentos, repetição e var1, que é a nossa variável, tá? Ah, eu acabei não salvando lá o decimal, mas tudo bem, não tem problema, né? Outro separador, gente, que pode ser muito comum se o seu computador está em português, é o ponto e vírgula, tá? Então tem computadores que o separador está ponto e vírgula. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto e vírgula só para você ver o que acontece, ó. O meu é vírgula, mas só para você ver. Coloquei separador ponto e vírgula, ele leu o arquivo de dados, ó, não deu nenhum erro, ele leu. E quando eu peço para ver dados, olha como é que tá aqui os meus dados. Tá tudo esquisito, né? Tudo junto o arquivo. Se o seu arquivo leu dessa forma, a leitura tá errada. E tá errada porque o seu separador tá errado. Então, se você colocou vírgula, leu o arquivo e ele leu dessa forma, troca para ponto e vírgula. Se você colocou ponto e vírgula e leu dessa forma, troca para vírgula, tá? Então, isso é muito importante. Por isso que uma vez que você leu o arquivo de dados, você precisa visualizar o arquivo de dados. Eu vou até colocar aqui, ó, visualizar o arquivo de dados. E aí você visualiza dessa forma, tá? E agora que nós já vimos, nosso arquivo tá ok, tá bacana, você vai rodar sua primeira análise de dados no R. Que emoção, né? Então nós vamos criar aqui um arquivo que eu vou chamar de resultado, que é onde a gente vai salvar os nossos resultados, ok? Então vamos colocar resultado igual. Nós vamos usar uma função chamada EA1, que é uma função dentro do pacotinho Easy Anova, ok? EA1. Essa função, o primeiro argumento dela é os dados. Eu tenho que falar para ela qual o nome do meu arquivo de dados. O meu arquivo chama dados. Aí eu coloco vírgula. Ela tem um segundo argumento e para aparecer esses argumentos aqui, gente, isso aqui a gente chama de argumento, tá? Para aparecer esse argumento eu apertei a tecla Tab, ok? Aí ele aparece aqui para mim. E aqui, então, nós vamos colocar o design igual a 2, que é para a gente rodar a nossa análise DBC. Bom, então agora nós já podemos rodar a nossa análise. Vamos apertar Ctrl Enter e a análise está pronta. Agora nós vamos ver o resultado da análise. Então você vê que rodar a análise no R é super simples. Com uma linha de comando, você vai ver a quantidade de coisa que nós fizemos somente rodando essa linha 12. Ó, coloquei aqui o nome resultado, vou colocar Ctrl Enter para a gente ver os resultados. Olha o que nós temos. Primeiro, deixa eu abrir aqui a tela mais um pouquinho, só para conseguir ficar tudo na mesma linha, tá? Rodei novamente, só para ficar direitinho. Primeiro nós temos a análise de variância.
Então você tem aqui seu tratamento, como a nossa análise é em bloco, tem o bloco e tem o resíduo. Grau de liberdade de cada um deles, soma de quadrado, quadrado médio e o teste F. E aqui o p-valor. Como que interpreta o p-valor? Porque esse é o mais importante. O que eu sempre falo é o seguinte: rodar a análise no R é muito simples. Ou em qualquer software. A questão é interpretar. É aí que as pessoas travam. É aí que as pessoas não conseguem passar nessa etapa. Ou, às vezes, até interpretam de forma errada, que é pior ainda. Pior do que não saber interpretar é você tentar interpretar algo e interpretar de forma equivocada. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Se você está trabalhando a 5%, que é o que a maioria de nós trabalhamos, se esse valor de P for menor do que 0,05, significa que existe diferença entre pelo menos um dos tratamentos, uma das médias de tratamentos, ok? Se você é da área de medicina e trabalha a 1%, então esse valor de P aqui tem que ser menor do que 0,01, tá bom? E se você quer ser mais abrangente, né, mais específico ainda, em alguma análise muito que você não pode realmente errar, tem gente que trabalha a 0,1%. Aí você tem que trabalhar nesse P com P's menores do que 0,001. No nosso exemplo aqui, independente de como você trabalha, o P vai ser significativo, porque aqui já está, é menor do que 0,001. Então ele serve para todos, né? Também temos o P do bloco. P de bloco eu acho bem interessante quando você está montando um experimento piloto e logo depois você vai montar o experimento verdadeiro. Quando o bloco é significativo, isso quer dizer que realmente a sua área tem diferença e você deve montar o seu experimento em bloco. Se o bloco for não significativo, significa que a sua área é homogênea e você não precisa necessariamente utilizar o bloco. Ou talvez a área não é homogênea, mas você montou o bloco na direção errada. Não vou ficar falando tanto sobre isso. Nós temos várias aulas nos nossas mídias sociais falando em relação a isso, tá? Mas só para você já ter uma ideia. Bom, então nós já sabemos que tem diferença estatística entre os nossos tratamentos. E aí o ISANOVA, gente, ele já roda para a gente 5 testes de comparação de média. Ele roda o Tukey, o SNK, o Duncan, o T e o Scott Knott. Ok? Então você já tem aqui esses 5 testes rodados. Você vai ter aqui o tratamento, a média ajustada, tá? Para cada tratamento e a diferença entre eles. Então a gente vê que o tratamento 3 é o melhor de todos, seguido pelo tratamento 2 e em terceiro o tratamento 1. Para todos os testes aqui foi igual. Vai ter muitos casos que não tem o mesmo resultado para todos os testes, tá, gente? E aí, se você quiser conhecer mais a fundo esses testes, quando utilizar cada um, né, você precisa assistir outras aulas nossas, ok? Além disso, você tem os contrastes. Tem gente que gosta bastante de trabalhar com os contrastes, né? Tem todos os resultados aqui também. E as análises de teste de normalidade de Shapiro-Wilk, teste de homogeneidade de Bartley e coeficiente de variação. A gente vê então um coeficiente de variação muito bom. O teste de Shapiro-Wilk foi significativo, né? Valor aqui de 0,02, né, do p-valor, ou seja, esses dados não, o resíduo, né, desses dados não tem uma distribuição normal. E o teste de Bartley, né, 0,92, significa que existe homogeneidade de variância. Então e aqui você ainda tem os dados do resíduo para quem gosta de fazer a análise do resíduo, tá? Então vocês podem ver que com uma única linha de dados, uma única linha de script, nós rodamos isso aqui tudo, tá? Para mostrar que o R não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas imaginam. É claro que no início tem um pouquinho de dificuldade, tem que seguir bem as aulas, né? Para você ir pegando o jeito de trabalhar no software, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com certeza você dá conta de trabalhar nesse software. E qual a grande vantagem dele? Ele te dá 1 milhão de opções. São pouquíssimos os softwares que vão te dar tanta opção de análise igual o R. Talvez o Python te dê essa quantidade,
de opções, mas outros software de apertar botão, com certeza não. É impossível alguém sozinho ou um grupo pequeno de pessoas conseguir programar dentro de um software de apertar botão tudo o que o R faz. Por quê? Porque o R tem milhares de pessoas ajudando a montar esse software, por ele ser open source. Ok? Bom, depois de rodar a análise, é hora de salvar, né, essa análise. Você quer que ela seja salva. Salvar os resultados da análise. Então, nós vamos usar aqui uma função chamada capture.output, onde eu coloco o nome do meu arquivinho, resultado, coloco que é onde nós vamos salvar. Aí, gente, essa função, apesar de a gente já ter definido a trilha de dados aqui em cima, essa função a gente tem que colocar a trilha de dados aqui dentro. Não sei porquê, mas ela não funciona sem a gente colocar a trilha de dados. Eu vou colocar aqui resultados.txt e ela salva em txt. Então, vou salvar aqui essa pasta. E aí, no seu computador vai estar onde você salvou. E está aqui, ó, os meus resultados. Vou clicar aqui. E vai abrir tudo aquilo que eu te mostrei, vai abrir aqui dentro do TXT. Então, esses são os resultados obtidos dentro do R. Então, se a gente pegar o total aqui, onde eu fiz um script bem montadinho para você, explicando passo a passo, pulando linha, nós gastamos 16 linhas de script. Agora, script de código mesmo, nós temos um, que é o setwd, né? Você tem que definir a trilha de dados. 2 linhas, que é o library. 3 linhas, read.table, para você ler seu arquivo de dados. Quarta linha, né, de código mesmo, que é rodar a função. E quinta linha, salvar. Então, com 5 linhas, você roda a sua primeira análise no R, salva os resultados, e isso daqui já é análise suficiente para você fazer a discussão de um artigo científico. Tá bom? Quer conhecer mais sobre o R? Nós temos muita coisa no nosso canal. De vez em quando, durante o ano, a gente abre turmas para alguns cursos específicos nossos. Tem outros cursos que ficam com vagas abertas o ano inteiro. Então, nós temos muita coisa para você, tá? Mas principalmente aqui no nosso canal do YouTube, tem uma quantidade infinita de material que você já pode utilizar nas suas análises, ok? Então, por hoje é só e te vejo numa próxima oportunidade. Até mais.